Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho hoje está em Marcos 12, versículos 13 ao 17, e é aquela passagem em que alguns fariseus, e aqui é interessante o seguinte, e membros do partido de Herodes foram falar com Jesus, a fim de conseguirem alguma prova contra ele. Então a gente precisa ler assim esse texto aqui com bastante atenção para entendermos o desfecho dele. E aí, eles chegam em Jesus com aquele famoso puxa-saquismo, né? Chegam ali bajulando Jesus, dizendo: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto, não se importa com a opinião dos outros, não julga pela aparência, mas ensina a verdade sobre a maneira certa de se viver, a maneira de se viver que Deus exige. Então eles dão uma bajulada em Jesus, inclusive falando coisas que eles não acreditavam, porque eles eram membros do partido dos fariseus. Então aqui nós temos pessoas do partido de Herodes, ou seja, romanos ali, pessoas que estavam próximas, pertenciam ao grupo de poder romano, ou eram vinculados, próximos a ele, e temos membros do partido dos fariseus, que aí eram judeus que dominavam ali o ensino e a questão religiosa e até social dos judeus, né? A religião ela se misturava com atos sociais, então abria esse tipo de precedente para que se vinculasse a maneira de se viver com a religiosidade, mais ou menos o que nós vemos acontecer com os muçulmanos hoje em dia. E aí eles perguntam: diga-nos, é ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Nós devemos pagar ou não? E Jesus percebeu a malícia deles. Por quê? Porque eles estavam querendo que Jesus desse uma resposta ali que pudesse ser considerada como anarquismo, como rebelião, como pregação contra o Império Romano, para que aí sim eles pudessem arranjar uma forma de falar para os romanos: olha, nós temos aqui um rebelde que está pregando contra vocês, está pregando rebelião contra vocês. O Império Romano ele não era um império que necessariamente subjugava os povos no sentido assim de escravizar, esse tipo de coisa. O povo dominado, como era o caso dos judeus aqui, eles tinham alguma liberdade, inclusive de crença, como nós vemos aqui na Bíblia, e de ritos sociais, de cultura. Só que o poder político e a questão que envolve, inclusive a questão dos impostos, estavam vinculados a Roma. Então, vocês vão poder viver aqui, só que tudo que vocês comercializarem, vocês precisam pagar para mim. A guarda, a segurança, sou eu quem faço, porque eu posso controlar o que está acontecendo aqui. E aí Jesus percebe claramente isso e diz: por que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam uma moeda para eu ver. Eles trouxeram e ele perguntou de quem era o nome e a esfinge, a cara, né, o rosto, gravados ali na moeda. E eles responderam: são do imperador. E aí sim vem a famosa resposta de Jesus: então deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Ou seja, a lei religiosa judaica, vocês façam conforme Deus ordena, Deus quer, por mais que eles fizessem errado. E o que diz respeito ao Império Romano, vocês façam dessa forma. E nós, da mesma forma, temos que ter essa consciência. Nós vivemos um período onde as pessoas tentam usar, isso sempre aconteceu, não é uma novidade de agora, tentam usar a questão religiosa para outros fins, para fins quaisquer. Uns usam para pregar o socialismo, outros usam para pregar um ambientalismo que na realidade é vendido a poderes externos, a poderes maiores, a uma cortina de fumaça, mas que acaba se tornando também uma idolatria do meio ambiente. Outros usam para ganhar dinheiro, enriquecer e fazer uma pregação toda baseada nas questões aqui mundanas. E outros usam, enfim, ao seu bel prazer, conforme querem. Mas nós devemos saber separar as coisas.
Nós temos crenças, nós temos valores que são bíblicos. Mas nós não podemos transformar esses valores bíblicos em bandeiras que sirvam de ponta de lança para outras coisas. Então nós temos crenças bíblicas da maneira que um casal deve viver, a respeito da maneira como uma pessoa deve viver a sua sexualidade, a sua, enfim, questão fisiológica, digamos assim. Mas nós não podemos transformar isso em bandeiras, sejam elas quais forem. Nós devemos nos lembrar que o Evangelho prega o amor. O amor não quer dizer ser indiferente, nem deixar de enxergar o erro nas coisas, mas deve ser a nossa primeira abordagem. Então, quando nós falamos de dar a César ou não, nós estamos falando de Estado. Estado é a administração pública em geral, tribunais, empresas estatais, governos, que governo é transitório, ocupa o cargo 4 anos, 2 anos, 8 anos, e depois sai. Mas a estrutura de Estado, ela fica. Então nós devemos nos atentar para que essas estruturas não sejam contaminadas. Nós devemos nos pautar pelos nossos valores cristãos, mas não permitir que a igreja viva em função da política corrente, que a igreja viva em função de apenas pregar que nós precisamos ter pessoas lá de tal ou qual forma, porque a igreja é algo que está aqui para sempre neste mundo, e muitas pessoas vão querer usar as bandeiras cristãs, porque nós estamos num país cristão, pelo menos teoricamente num país cristão, para os seus determinados planos e projetos. Então esse momento é um momento que por acaso calhou com esse evangelho, mas é um momento para nós pensarmos sobre se nós não estamos usando a Bíblia para defender pessoas e não valores. Aquilo em que nós acreditamos é maior do que as pessoas que são transitórias dentro da estrutura de Estado que eu estava comentando agora há pouco. Então, ore bastante. Aqui na igreja nós temos pessoas que nós indicamos, porque nós conhecemos, nós sabemos da vida cristã dessas pessoas, mas ore bastante para que o Espírito Santo nos guie nos momentos em que nós precisemos separar aquilo que é de César daquilo que é de Deus. Opa, até aqui beleza, até aqui são os meus valores perante Deus e a minha consciência perante Deus. Daqui para lá não é. Daqui para lá são pessoas que fazem uso disso para angariarem votos ou para angariarem fundos para os seus projetos. Então, peça muita sabedoria a Deus, para que nos momentos em que nós precisarmos separar o que é de César do que é de Deus, nós tenhamos essa consciência. Deus abençoe você. Até amanhã.